Quem era Daniela Pérez e o Brasil dos anos 90? Era o início dos anos 1990 no Brasil. A televisão era o centro da vida cotidiana, e as novelas da TV Globo marcavam gerações. Nesse cenário, Daniela Pérez despontava como uma das atrizes mais promissoras do país. Filha da renomada autora Glória Pérez, ela não apenas herdou talento artístico, mas também uma sensibilidade que conquistava o público. Com apenas 22 anos, Daniela já era um rosto conhecido, admirado por milhões de telespectadores, principalmente por sua atuação na novela de Corpo e Alma, onde interpretava a personagem Yasmin. Daniela era descrita por amigos e colegas de trabalho como uma jovem dedicada, doce e disciplinada. Seu talento e carisma eram evidentes. Ela não se limitava a carregar o peso de ser filha de uma escritora consagrada. Ela já havia construído seu próprio espaço no mundo artístico. Ao lado do marido, o ator Raul Gazola, vivia um casamento sólido e repleto de planos para o futuro. Seu nome, até então, estava ligado apenas a papéis de destaque e ao respeito do público. Mas o Brasil daquela época também vivia sob um clima de instabilidade. As taxas de criminalidade cresciam, e a mídia exercia papel central na formação da opinião pública. Quando crimes envolvendo figuras famosas surgiam, o impacto era imediato e devastador. A comoção nacional se formava rapidamente, e o caso de Daniela seria um dos mais emblemáticos, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela velocidade com que a notícia se espalhou. No final de 1992, De Corpo e Alma estava no ar e Daniela vivia um momento de ascensão. Seu personagem tinha ligação direta com outro, interpretado pelo ator Guilherme de Pádua, um colega de elenco que, até aquele momento, parecia apenas mais um profissional da TV. Mas nos bastidores, um clima estranho começava a se formar. Alguns colegas percebiam que a relação profissional entre Daniela e Guilherme não era das mais harmoniosas. Pequenos desentendimentos, comentários e tensões eram notados, mas ninguém imaginava até onde aquilo poderia chegar. O Brasil estava prestes a testemunhar um crime que mudaria não apenas a vida da família Pérez, mas também a percepção do público sobre a segurança, a justiça e até o papel da mídia em casos de grande repercussão. Nos próximos dias, uma sucessão de eventos chocantes iria transformar a vida de todos os envolvidos e, tragicamente, tirar a vida de uma jovem que tinha tudo para viver uma carreira brilhante. O caso Daniela Pérez não é apenas uma história de violência. Ele é também um retrato de um país onde a comoção pública pode influenciar leis, onde a dor de uma mãe se transforma em movimento social e onde a linha entre realidade e ficção, em tempos de exposição midiática, pode se tornar perigosamente tênue. O assassinato de Daniela, cometido em um momento de aparente normalidade, revelou ao Brasil um lado obscuro que ninguém estava preparado para encarar. A mistura de fama, bastidores de novela, ciúmes e violência culminou em uma tragédia que marcou o ano de 1992 para sempre. E para entender a dimensão do que aconteceu, é preciso voltar ao início, ao auge de sua carreira, ao cenário televisivo da época e aos personagens que, de maneira direta ou indireta, fariam parte dessa narrativa que, décadas depois, ainda ecoa na memória coletiva. O crime, a noite de 28 de dezembro de 1992. Era segunda-feira, 28 de dezembro de 1992. Para muitos, era apenas mais um dia entre o Natal e o Ano Novo, um período de descanso e expectativas para o ano que se aproximava. Para Daniela Pérez, no entanto, era um dia de trabalho. Ela tinha gravações para a novela de Corpo e Alma, onde vivia um de seus momentos mais marcantes na TV. A jovem saiu cedo de casa, como sempre fazia, acompanhada de sua energia e dedicação. No estúdio, as gravações seguiram normalmente. Daniela contracenou com colegas, cumprimentou a equipe técnica e mostrou o profissionalismo que já era sua marca registrada. Entre os atores presentes, estava Guilherme de Pádua, seu colega de elenco, com quem dividia cenas importantes. Guilherme, até então, era visto pelo público como um galã em ascensão, mas nos bastidores, alguns notavam um comportamento estranho, uma mistura de ansiedade e tensão. Após o término das gravações, por volta do início da noite, Daniela deixou os estúdios. Era para ser uma volta tranquila para casa, mas não foi isso que aconteceu. No caminho, Guilherme de Pádua e sua esposa na época, Paula Tomás, a seguiram em um carro. Não havia nada que pudesse prever o que estava prestes a acontecer. A motivação exata ainda é discutida até hoje. Falava-se em ciúmes, frustração profissional e conflitos nos bastidores da novela. De acordo com as investigações, Daniela foi interceptada por Guilherme e Paula em uma área afastada da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O local escolhido era escuro e pouco movimentado, ideal para que ninguém visse o que estava prestes a ocorrer.
Ali, o crime aconteceu de forma brutal. Daniela foi atacada com golpes que, mais tarde, a perícia confirmaria terem sido fatais. O ato foi rápido, mas chocante pela violência empregada. Após o ataque, Guilherme e Paula abandonaram o corpo em um terreno baldio. O casal tentou apagar rastros, mas a brutalidade do crime e a fama da vítima fariam com que a investigação começasse imediatamente e com grande pressão da mídia e da sociedade. Era impossível que uma figura tão conhecida desaparecesse sem que a verdade viesse à tona. Naquela noite, quando Daniela não retornou para casa, seu marido, Raul Gazola, começou a se preocupar. Ele tentou contato, mas não conseguiu respostas. Foi somente quando a polícia foi acionada que a dimensão do ocorrido começou a se revelar. Pouco depois, o corpo de Daniela foi encontrado, e a notícia se espalhou rapidamente. O Brasil acordaria no dia seguinte em choque. As manchetes estampavam o crime, e as emissoras interrompiam programações para cobrir o caso. A narrativa não era apenas sobre o assassinato de uma atriz famosa, era sobre a quebra de uma sensação de segurança, sobre a realidade sombria por trás das luzes dos estúdios de TV. A brutalidade do ato e a identidade dos acusados tornaram a história ainda mais perturbadora. Guilherme de Pádua, até então admirado por parte do público, se tornava o principal suspeito. Ao lado de Paula Thomaz, ele logo foi associado a um crime que, pela natureza e pelas circunstâncias, provocaria uma das maiores ondas de comoção da história recente do país. O crime não foi apenas um ato de violência. Ele também simbolizou o início de um debate nacional sobre impunidade, influência da fama e a necessidade de mudanças na lei penal brasileira. E, para a mãe de Daniela, Glória Pérez, essa noite não marcaria apenas a perda irreparável de sua filha, mas também o começo de uma luta por justiça que mudaria a legislação brasileira. As investigações e a prisão dos acusados. O assassinato de Daniela Pérez mobilizou a polícia, a imprensa e a população em uma intensidade raramente vista no Brasil. Na manhã de 29 de dezembro de 1992, a notícia já dominava os telejornais. Repórteres se posicionavam na frente da casa de Glória Pérez, dos estúdios da Rede Globo e nas delegacias, buscando qualquer detalhe que ajudasse a explicar como uma jovem tão talentosa havia sido brutalmente morta. O delegado titular do caso, Orlando Zacconi, assumiu a investigação com a pressão de um país inteiro assistindo. A primeira medida foi reconstituir os últimos passos de Daniela. Testemunhas relataram que ela deixou as gravações acompanhada de perto pelo carro de Guilherme de Pádua. Outros membros da produção confirmaram que, nos dias anteriores, o ator demonstrava certo desconforto e tensão com questões relacionadas à novela. As câmeras de segurança e os depoimentos ajudaram a traçar o trajeto. Ficou claro que Daniela não estava sozinha na rua por acaso. Ela havia sido seguida. As investigações também descobriram que a esposa de Guilherme, Paula Thomaz, estava com ele naquela noite. Inicialmente, o casal tentou criar versões conflitantes, negando a participação direta no crime, mas inconsistências surgiram rapidamente. Um ponto crucial veio com a descoberta de marcas no corpo de Daniela que indicavam a utilização de um objeto cortante, provavelmente uma tesoura. Essa informação, combinada com o depoimento de testemunhas que viram o carro de Guilherme parado em um local ermo, reforçou a suspeita de premeditação. Não se tratava de um crime passional cometido no calor do momento. Havia sinais claros de planejamento. A perícia encontrou ainda vestígios que ligavam diretamente os acusados à cena do crime. A análise de fibras de roupa, impressões digitais e manchas de sangue ajudou a formar um quadro sólido contra Guilherme e Paula. Diante das evidências, o casal acabou sendo detido. O momento da prisão foi acompanhado de perto pela imprensa. Câmeras registraram Guilherme de Pádua sendo levado para a delegacia, cercado por repórteres e policiais. A expressão do ator, antes acostumado a flashes e aplausos, agora refletia tensão e frieza. Paula Thomaz também foi presa e levada para prestar depoimento. Durante os interrogatórios, as versões apresentadas pelo casal variaram, mas, no geral, buscaram minimizar a responsabilidade de cada um. Em alguns momentos, tentavam culpar o outro. Em outros, afirmavam que tudo havia sido um acidente. A polícia, no entanto, via um padrão claro de contradições e omissões. Enquanto isso, a mãe da vítima, Glória Pérez, enfrentava não apenas o luto devastador, mas também a pressão de acompanhar cada detalhe da investigação. Sua presença constante nas delegacias e nos tribunais mostrava uma determinação que logo se transformaria em símbolo de luta por justiça. A comoção popular cresceu a cada nova revelação. Milhares de cartas e mensagens de apoio chegaram para Glória e para a família de Daniela.
Nas ruas, manifestações pediam penas mais duras e criticavam as brechas da lei que poderiam beneficiar os acusados. Esse movimento espontâneo começaria a se organizar, mais tarde, na campanha que resultaria na inclusão do homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. A prisão de Guilherme Paula não encerrou o caso, pelo contrário, deu início a uma fase ainda mais intensa. A expectativa pelo julgamento era enorme, e a pressão da opinião pública fazia com que cada passo fosse acompanhado como se fosse um capítulo de uma novela, mas com um enredo trágico e real. As investigações, conduzidas com rigor e sob os holofotes, conseguiram reunir provas suficientes para levar o caso a julgamento. O Brasil, no entanto, ainda teria de esperar meses para ver o desfecho no tribunal. Até lá, cada detalhe revelado alimentaria ainda mais a indignação coletiva e consolidaria o caso Daniela Pérez como marco na história criminal do país. O julgamento e a condenação. O julgamento do caso Daniela Pérez se tornou um dos eventos mais aguardados e acompanhados pela opinião pública brasileira nos anos 90. Desde a prisão de Guilherme de Pádua e Paula Tomás, a pressão da sociedade para que houvesse justiça foi constante. O caso não era apenas sobre a morte de uma jovem atriz, era sobre a sensação de impunidade que muitos acreditavam existir no sistema penal brasileiro. Com a investigação concluída e o inquérito repleto de provas e testemunhos, o Ministério Público apresentou a denúncia por homicídio qualificado, alegando premeditação, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. A promotoria reforçou que Daniela foi atraída e morta de forma cruel, com múltiplos golpes de tesoura, e que o crime foi motivado por questões de ciúme e ambição. O tribunal do júri foi marcado por um clima de tensão. No dia do julgamento, a presença de jornalistas, câmeras de televisão e curiosos nas imediações do fórum mostrou a dimensão nacional do caso. Glória Pérez, a mãe da vítima, estava presente, acompanhada por familiares e apoiadores. A cada novo detalhe revelado no plenário, o peso emocional se tornava evidente. A acusação foi incisiva. Testemunhas e peritos apresentaram provas que reforçavam a versão de que o crime não foi um ato impulsivo, mas sim cuidadosamente arquitetado. O promotor descreveu com riqueza de detalhes o momento do assassinato, apontando que Guilherme e Paula haviam se encontrado com Daniela sob o pretexto de conversar, mas já com a intenção de matá-la. A presença de Paula no carro, o local isolado escolhido e a arma do crime evidenciavam o planejamento. A defesa tentou enfraquecer as provas, argumentando que o crime não havia sido premeditado e que as circunstâncias haviam se descontrolado. Procuraram explorar contradições em depoimentos e enfatizaram aspectos emocionais, como o suposto estado psicológico de Guilherme. No entanto, a narrativa não convenceu o júri diante das evidências apresentadas. O depoimento de Glória Pérez foi um dos momentos mais marcantes do julgamento. Com o apoio de milhões de brasileiros, foram recolhidas assinaturas para um projeto de lei que tornasse o homicídio qualificado um crime hediondo, aumentando o tempo de prisão em regime fechado e dificultando a progressão de pena. O movimento ganhou força rapidamente. Em pouco mais de 6 meses, foram reunidas mais de 1.300.000 assinaturas, algo inédito na época. A pressão popular e a atuação incansável de Glória foram determinantes para que, em 1994, a Lei nº 8.930 fosse sancionada, alterando a legislação brasileira e incluindo o homicídio qualificado na lista de crimes hediondos. Essa mudança foi celebrada como uma vitória da sociedade, mostrando que a indignação coletiva poderia se transformar em mudança concreta. No entanto, o impacto do caso não se restringiu às esferas jurídicas. No campo cultural, a tragédia afetou diretamente o mundo das artes e da televisão. Daniela era considerada uma das atrizes mais promissoras de sua geração. Sua morte precoce deixou lacunas em projetos futuros e trouxe à tona reflexões sobre a vulnerabilidade das celebridades diante da violência. A telenovela de Corpo e Alma, que ela protagonizava ao lado de Guilherme de Pádua, precisou ser reescrita, e sua exibição passou a carregar um peso emocional inédito para os espectadores. O crime também foi um divisor de águas para o jornalismo brasileiro. A cobertura intensa, transmitida ao vivo por diversas emissoras, revelou o apetite do público por casos criminais e abriu espaço para que, anos depois, programas policiais se consolidassem na grade televisiva. Ao mesmo tempo, levantou debate sobre ética jornalística, privacidade e sensacionalismo, já que a vida pessoal das vítimas e acusados era exposta de forma intensa. No imaginário popular, Daniela se tornou um símbolo da inocência interrompida e da luta por justiça. Sua história é constantemente relembrada em documentários, reportagens especiais e séries que exploram crimes famosos no Brasil. Mais de 2 décadas depois, o caso voltou a ganhar destaque com o lançamento de produções audiovisuais que revisitaram o crime, trazendo novas perspectivas e depoimentos inéditos.
Para Glória Pérez, o legado mais importante foi a conscientização de que cidadãos comuns podem, sim, transformar o sistema legal. Sua atuação inspirou outras famílias de vítimas a se mobilizarem, criando um precedente para que movimentos de pressão popular influenciassem diretamente o Congresso Nacional. Mas, apesar das conquistas, o caso também evidenciou as limitações do sistema prisional brasileiro. Tanto Guilherme de Pádua quanto Paula Thomaz cumpriram apenas parte das penas e saíram em liberdade anos antes do tempo estipulado. Para muitos, essa realidade mostrou que, mesmo com leis mais duras, a execução penal ainda enfrenta brechas e desigualdades. O caso Daniela Pérez, portanto, permanece como um exemplo emblemático de como tragédias pessoais podem gerar mudanças coletivas. É um lembrete de que a violência não escolhe classe social e que o clamor popular, quando bem direcionado, pode influenciar leis e mentalidades. Mais de 30 anos depois, a memória de Daniela ainda preservada não apenas por sua família, mas por um país inteiro que acompanhou, incrédulo, os desdobramentos de sua morte. Seu nome está gravado na história não apenas como vítima, mas como catalisadora de uma transformação social e jurídica que perdura até hoje. O legado do caso não se limita ao passado. Ele continua sendo referência em debates sobre legislação penal, violência contra mulheres e o papel da mídia em crimes de grande repercussão. É a prova de que, por mais dolorosa que seja a perda, dela pode nascer uma luta que salva outras vidas. Daniela Pérez viveu apenas 22 anos, mas deixou um legado que atravessa gerações. Sua morte trágica mudou leis, inspirou mobilizações e se tornou um alerta sobre a violência e a impunidade. Que sua história continue a inspirar justiça e a proteger outras vidas. Se você acredita que crimes como este não podem cair no esquecimento, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e mantenha viva a memória de Daniela.